Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, galerinha. Mais uma disciplina, olha só. Educação tecnológica, gente. Tá chegando a reta final. Eita. Pois é, ó. Vocês são privilegiados, viu? De ter uma disciplina de educação voltada para o quê? Para as tecnologias e para as questões midiáticas que acontecem no cenário hoje, principalmente a gente tentando adequar para o cenário de finanças que vocês estão vivendo agora. Lembra, gente, que toda essa disciplina, ela permeou por uma reeducação mesmo nesse mundo digital que agora a gente sabe que não tem volta. Depois da pandemia, então, nós tivemos o que na pandemia? Essa questão da educação tecnológica e midiática. Um avanço, principalmente nas aulas remotas. Vocês já fazem parte desse projeto há muito tempo, né? Então, quer dizer, já tem esse contato com a questão tecnológica. Mas imagina aí gente que não tinha contato com as aulas via remotamente, online. Então, a questão virtual hoje já faz parte do profissional. Para vocês técnicos em finanças, principalmente, vocês vão ter que estar vivendo constantemente em conferências online, vão ter que estar ali acompanhando, monitorando situações tecnológicas, o impacto dessa variável que está no macroambiente, por exemplo, e internamente no microambiente. Isso tudo faz parte desse processo, tá? Vamos que vamos para o conteúdo? Vamos lá. Então, preste atenção, galerinha. Olha só, o objetivo nosso, especificamente, é você entender que essas novas tecnologias, elas vão trazer transformações e que a única certeza que nós temos é isso aqui, ó, a mudança constante, tá? É claro que a gente vai avançar um pouquinho sobre o cloud, né? As nuvens, sobre você armazenar em nuvens, sobre a internet das coisas, sobre a inteligência artificial, e a gente vai avançar muito essa questão dos impactos, das causas e dos efeitos. Agora, saiba de uma coisa, quando eu entro na transformação digital, algumas situações eu tenho que começar a entender. Eu falo muito a questão da mudança de mentalidade, que é aquela nomenclatura que já colocamos para vocês, ó, o mindset, ok? O mindset tem que ser de crescimento constante, porque só o que a gente vai ter agora, a gente não pode parar, são os avanços tecnológicos. Então, vocês já sabem disso, vocês fazem parte da geração Z, a geração que nasceu depois dos anos 2000. Então, a turma que nasceu depois dos anos 2000 já nasceu com essa transformação digital acontecendo. Então, você tem mais facilidade em relação a quem? Em relação às pessoas, olha só essa imagem aqui que eu coloquei, ó. Olha só, você está vendo aqui? A mão esquerda está lá com a datilografia, não é? E a mão direita com o digital. Ok, você vai estar lidando com gerações que estão aí neste contexto ainda, saindo do analógico. Mas professor, quem não está digital já é tido como analfabeto digital. Mas hoje, para quem não sabe, o profissional híbrido está sendo a diferença, aquele que sabe lidar, quer presencial ou remotamente, com a mesma excelência nas suas atividades. Por meio de quê? Do entendimento de alguns tópicos. A Revolução Industrial lá atrás marcou muito essa questão de tecnologia, porém a tecnologia hoje e as questões midiáticas, elas estão sendo ditadas, ó, pela internet das coisas, pela inteligência artificial. Os avanços, eles estão sendo cada vez mais impactantes na vida das pessoas, e isso criando novos dispositivos, novos mecanismos, novos serviços. Essa é a transformação digital. Então você vai lidar com essa perspectiva do híbrido constante. Agora, sempre sabendo que tem gerações que estavam lá na época da datilografia, que está se adequando e que ainda não se adequou, ou que precisa mudar o seu mindset, a sua mentalidade, a mentalidade de mudança constante, de crescimento. Mas quando eu avanço em transformação especificamente, olha só, as consequências da digitalização desses processos aí, o que a gente tem? Primeiro, um fator que é muito interessante para você começar a analisar. Os processos aqui, gente, dentro da organização,
são enfatizados internamente. Então, são processos internos. Esses processos internos são o quê? São situações que acontecem rotineiramente. Então, eu tenho que melhorar, por exemplo, a minha conversação sobre informática e principalmente sobre aquilo que eu tenho de histórico analógico para o formato digital. Inclusive, gente, esta informação em termos do pensar. Eita, professor, em termos do pensar, porque ainda tem muita gente que pensa de forma analógica e executa um trabalho digital, ou pensa um trabalho de uma forma analógica e ainda continua executando de uma forma digital, aliás, analógico. Então, há esta equiparidade que ao longo do processo, isso é cultural. O processo de mudança que eu já coloquei no início, ele está sendo ratificado aqui, você viabilizando através da digitação. A digitação que ela é concedida em um formato de digitalização. O digital sendo a principal ferramenta de registro dentro das organizações. Então, você que é aluno técnico em finanças, se não tiver, se não correr atrás, dentro do YouTube, dentro do Google, se não correr atrás, eu quero que reforce isso. Vou até olhar para vocês aqui, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí, transformação digital. A transformação digital começa aqui na cabeça, né? Mentalidade, tá? Mentalidade. Começa na cabeça. Agora lembra do seguinte, você não muda aqui e quer mudar na execução, não adianta. Então, primeiro aqui, vocês não têm isso, porque vocês já nasceram, né? Já numa digitalização e numa transformação digital. Agora, lembre que com quem você vai trabalhar, nesse processo de educação tecnológica, às vezes você vai ter que ensinar essas pessoas. Para isso, você vai ter que ter um comportamento, primeiro, ético, segundo, de paciência, de discernimento, de sabedoria. Olha a questão comportamental dentro dessa reeducação tecnológica para vocês, e midiática. Olha aí o comportamento fazendo com que vocês se mantenham dentro daquele emprego. Porque se você não tiver isso, o que vai acontecer? Vai haver o confronto das gerações constantemente, e essa transformação digital, gente, ela vai repercutir de forma negativa, inclusive na sua vida, que você já sabe muito sobre informática. Agora, não tem um curso completo de informática? Corre atrás para fazer, gente. Corre atrás para fazer, tá? Faça no mínimo ali o Officezinho, sabendo como lidar com o Excel, sabendo como lidar com o Word, sabendo como lidar com o Corel, com o AutoCAD, entrando nessas áreas. Avança nessa perspectiva aí. Por quê? Porque quanto mais você souber, por exemplo, lidar com o PowerPoint, melhor ainda. Essas apresentações que você vai ter que fazer para poder demonstrar as questões resumidas lá do acompanhamento financeiro da sua área, elas vão ter que ser apresentadas. E isso tudo hoje está aí no cenário digital. Então, é uma habilidade técnica que você tem que ter. A habilidade comportamental, ela vai te manter no trabalho. Tá? Por exemplo, com essa digitalização, se você não sabe trabalhar de forma coletiva, ou seja, com o espírito de equipe, sabendo que um depende do trabalho do outro, você não consegue se manter neste processo de transformação digital. Se você não tem uma liderança, mesmo não tendo, por exemplo, um perfil ou um cargo de responsabilidade, se você não é um líder buscando essa liderança, mesmo não tendo esse cargo, nesse processo de digitalização e no processo de transformação digital, você vai ficar aquém, porque você tem que saber liderar, quer seja presencial ou virtual. Hoje o monitoramento está sendo híbrido. E isso tudo faz parte da tua expertise como técnico em finanças. Por quê? Porque você vai estar lidando com quantitativo, você vai estar lidando com matemática lógica. Então, isso vai estar tudo interligado também através dos sistemas de informações gerenciais que as empresas que vocês vão trabalhar, elas vão exigir de vocês. Certo? Reflexão feita, retornamos para os nossos slides. Então, veja, o efeito aí da consequência é você ter essa transformação acontecendo em tudo, gente, todos os setores. Então, setor, por exemplo, público, está avançando em muito essa transformação digital. A digitalização de processos na área jurídica, por exemplo, é um fator que nós vamos discutir ainda sobre isso,
Tá? É um reforço feito sobre essa questão da transformação digital? Sim, porque esse processo do mindset que a gente já colocou para vocês é um processo onde cada setor vai ter que ser avançado. Avançado o quê? Na perspectiva de que eu vou ter ainda um modelo analógico possível, mas a lógica digital ela já vai estar inserida na produção, já estar em termos de quase 100% na comercialização. Então, os vários mecanismos, os vários canais que precisam saber com que você tenha rápida capacidade de flexibilização e de agilidade. Ser flexível e agilidade. Isso vai dar para vocês resultados lucrativos. Eita, professor. Porque a gente está falando de empresa. A empresa, ela implementa isso. O que a empresa ela quer? Ela quer lucro. Então, a educação tecnológica que vocês estão tendo é para vocês chegarem e não ter aquele negócio de desculpa, não sei fazer, eu não sei digitar. Não tem essa história, não. Se não sabe digitar, é considerado como analfabeto digital, certo? Então, muitos jovens já não conseguiram emprego. Por quê? Porque não sabiam digitar, não sabiam informática. Então, a informática já tem um pouquinho dessa história aí. Essa transformação digital, ela precisa ser entendida nesse contexto do cenário que a gente vive. Por quê? Nós temos o que é que eu preciso fazer. Por que é que o imediatismo ocorre com o digital? E por onde eu preciso começar? Vai depender do público-alvo. Este público-alvo que está todo aqui, ele representa os grupos que você tem interesse, que vão demandar recursos, aproximação com os clientes, estudo da concorrência e um trabalho interno dos processos, que são as rotinas administrativas, ou seja, isso tudo simultaneamente, fazendo essas perguntas para todos. O que fazer dentro da empresa? Por que eu tenho que fazer agora? Por onde eu preciso começar? O que é que eu tenho que fazer? Por que agora e por onde começar? Na concorrência com clientes e com os recursos. Perguntas abertas que precisam ser respondidas por quem está num processo de transformação digital. Mas aí eu falo em transformação digital e eu não posso esquecer que hoje o que é reforçado é que essa transformação está dando ênfase ao consumo. Então, o foco é no cliente consumidor e ele serve como um balizador para entender o seguinte: o que está retornando para mim? Qual é o meu retorno? O feedback constante é saber o que está realmente acontecendo. Então, eu tenho contato com a tecnologia, eu uso as possibilidades de ter um retorno e de qualificar o meu produto. Quando você está numa empresa lidando com as questões financeiras, você tem que entender que este produto ele pode ser tangível ou intangível. Eita, Tite. O produto ele pode ser intangível, porque ele pode ser um serviço. Então, a prestação de serviço tecnológico para um cliente vai ser mensurado pela experiência, gente. E essa experiência, hoje, nos pilares de transformação digital, tem que gerar o quê? Um valor único, não é mais um valor agregado, gente. Então, tira da cabeça, tá? Se você escutou valor agregado já era, dos anos 90. Então, agora tem que gerar um valor único. Este valor único pode ser uma experiência única ou um produto único, tangível, que a tecnologia te proporciona. Porque o foco é quem? O cliente. Tendo em vista que algumas empresas, com algumas metodologias, por exemplo, de David Rogers, ele estabelece um mapeamento das estratégias para tentar desenvolver este pilar de transformação digital constante. Tá,
Num estudo que nós temos acerca do mundo analógico, existe uma perspectiva. Acerca do mundo digital, já é outra perspectiva. Analogicamente, se pensava em quê? Em mensagens de um público onde todos pudessem receber, um público de mercado de massa. A comunicação era feita através pelo quê? Pelos veículos de comunicação convencionais, TVs, rádios, transmissão convencional. A influência era a empresa. A empresa como o principal canal, como a sua marca. O propósito do marketing era persuadir através de mensagens neurolinguisticamente falando, ou seja, repetição com palavras de impacto. E o fluxo de valor já começava a ser único, tinha uma via única, tá? Porém, não gerava um valor único, ele tinha uma via única. As escalas econômicas eram de níveis da empresa em relação à lucratividade, para cada nível hierárquico, por exemplo, da empresa. Quando eu passo para o mundo digital, gente, olha a dinâmica acontecendo pela capacidade de adaptação. Olha a via dupla, ela vai e volta. Eu tenho outras, eu tenho as redes sociais aí para me comunicar. O influenciador não vai ser só mais a empresa, é o cliente. O cliente ele pode ser o multiplicador das ideias de venda daquele produto. Eita, professor. Então, o que ocorre? Ocorre no persuadir desta situação de que não é só mais buscar aquele que você vai persuadir ou tentar negociar. É aquele que você vai inspirar a pessoa a ter a marca e vender essa marca para outrem. Por meio de quê? Das influências, os influenciadores. A recíproca ela é feita porque há uma troca, há uma estratégia de ganha-ganha, onde os dois lados ganham, tanto a empresa como o cliente. Os dois têm que estar ganhando e sendo mostrado isso. E num contexto onde que o cliente ele vai ter que ser leal e não mais fiel. Qual é a diferença? O fiel ele pode comprar em várias empresas e marcas. E na era da transformação digital, quando você acaba fisgando um cliente que ele vai ser o influenciador da sua marca, do seu produto, o que acontece tecnologicamente? Ele reforça isso e se multiplica. E ele se torna leal àquela marca. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Que eu vou ter, por exemplo, serviços mais atenciosos e zelosos. E se eu não tiver, eu caio em relação à credibilidade desta tecnologia, deste uso da tecnologia. Então, a tecnologia nessa transformação trouxe o quê? Serviços mais ágeis, lançamento de produtos mais dinâmicos, feedbacks mais rápidos, a adaptação às mudanças de forma mais ágil e célere, gente. Ou seja, trazendo a capacidade de suportar pressão por meio da resiliência, minha gente. Então, essa capacidade de flexibilidade, ela vem também com esta nova cultura de transformação digital. As novas perspectivas estão ligadas a isso. Todavia, analise o seguinte. Olha só. Olha os pilares. Todos esses pilares, eles fazem parte de uma consolidação da transformação digital. Eita, professor. O desenvolvimento aí, defendido pelo David Rogers, é o quê? Eu tenho um cliente, mas isto é cíclico. Olha só, ele colabora, eu colaboro com ele, com a ininovação, eu recebo dele os dados e necessidades para tentar novos produtos, gerando proposta de valor e, consequentemente, eu reinicio isso. Então, este ciclo é um ciclo o ciclo é virtuoso. Ciclo virtuoso. Não é vicioso, é uma retroalimentação, porque tem o quê? Inovação, certo? Inovação constante. Eita, professor, então, o que é que ocasionou essa transformação acelerada? Bem, até antes da pandemia, o movimento ele é muito grande. Ele vinha numa perspectiva de globalização constante. A realidade é que a tecnologia, gente, ela traz tanto os pontos fortes como os pontos fracos. Ela tem esta
conexão constante com os fenômenos da sociedade, e é por isso que a sociologia também estuda tecnologia, da psicologia especificamente, mas ele passa por um processo de transformação constante. Este processo de transformação, ele tem alguns pilares. Que pilares são esses? Sempre eu vou ter uma dinâmica de adquirir dados que podem ser verdadeiros ou falsos, colocá-los, inseri-los num sistema de processamento para analisar essa veracidade ou não. Se pode ser integrado e se é consistente para gerar o quê? Uma colaboração digital constante e a transformação. Veja a sequência que nós falamos sempre para vocês. Sequência de dados, verdadeiros ou não. A informação com perspectiva de ser verdadeira, ela já entra com um método, e este método sendo aplicado na informação se transforma em quê? Em conhecimento. Ou seja, a ciência aplicada à informação se transformando em conhecimento. A transformação digital, ela corrobora, ela tem um fator que impulsiona este comportamento. No entanto, qual é o objetivo da transformação digital? Primeira questão, utiliza-se esse serviço para que se tenha um avanço contínuo. Agora, este avanço contínuo ele vai ser questionado. Alguns dizem que é um avanço pejorativo e outros dizem que não, que a busca é constante por novas soluções. No entanto, muita coisa tem se resolvido ao longo das décadas, com mais praticidade e rapidez, principalmente, chegando a alta performance. Esta alta performance, gente, que é cobrada, a performance, que é cobrada dentro das organizações que lidam com tecnologia, dentro da mídia, de uma forma geral, ela repercute, e essa repercussão, ela vai ser analisada em 3 pilares. Olha só a repercussão em 3 pilares. Primeiro, na questão cultural. A cultura digital, ela traz o quê? Uma cultura que ela tem um avanço, primeiro, na agilidade, na colaboração, no engajamento, numa liderança contínua, refeita, sendo analisada, refeito, e este ser analisado e ser o refeito, ele traz um contexto, onde este contexto ele tem que ser ativado constantemente. Para quê? Para que ele sirva, primeiro, de impulsionador de novas ideias. É aí que entra, por exemplo, a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela vem com situações de conectividade, aí por isso que eu só posso ter uma inteligência artificial onde eu tenho uma boa internet, por exemplo. Eu só posso analisar dados se eu tiver um provedor que possa ser adequado a essa inteligência artificial. Então isso mostra o quê? Mostra que você precisa ter experiências e criar experiências que sejam únicas com os clientes. Os pilares da transformação digital trazem isso. Momento de geração, de estabelecimento de ganha-ganha, de entender primeiro para depois ser entendido, da empatia em relação ao público, a tentar mapear a participação deste público nas redes sociais. Então as experiências vêm através de quê? Do movimento das redes midiáticas, as redes sociais. Olha só que 3 estruturas nós temos. Nós temos a cultura digital por meio das pessoas, o ativo estruturante e a experiência de uma forma globalizada. Para os meus queridos que estão aí em Rio Grande do Piauí, em Nossa Senhora de Nazaré, em Nova Santa Rita, todos observem, inclusive meus queridos que estão no YouTube também, Andresa, Danusa, Gabriel, verifiquem que esses pilares, questão cultural, por exemplo, é macro. É um indicador do macro. Presta atenção. E isso você tem que ter alguns exemplos. Qual seria a questão da contribuição? Bem, você sabe que a comunicação, ela teve avanço. Ela tem que ser assertiva. Ela não pode ser agressiva. Agora, dentro desta comunicação, eu tenho
o visual, certo? Tenho o auditivo. Ok? Duas formas para quê? Para você avançar em relação a sintonizar tudo que acontece dentro da organização. Porque a comunicação não vai ser só digital. Ela vai ter um avanço do visual e do auditivo também, fora o sinestésico que eu não estou colocando ainda. Certo? Agora, ela trouxe, primeiro, o acessar mais rápido, as completas e de forma plural as informações, o automatizar dos processos e a burocratização que ficou para trás. Lembra do seguinte, lembra que quando a gente avança nesse estudo, eu tenho que analisar também alguns estágios. Olha que estágios nós temos aqui, no mínimo 6. Eu tenho que entender que as negociações, elas partem do princípio que os insights eles vão estar ocorrendo de forma mais rápida, porque eu tenho acesso ao conhecimento, né? E a presença, a ativação das experiências, elas são conduzidas com esforços que podem ser coletivos. Esses estágios, eles repercutem em quê? Num avanço tecnológico e na preparação para as mudanças, fora que, quando você se prepara para as mudanças, você tem um modelo estratégico para estar transformando os negócios constantemente, é aí que vem a colaboração digital, a convergência disso tudo para estratégias e táticas no dia a dia, repercute na rotina, digitalmente falando, para que hajam novas tempestades de ideias, por exemplo, e sejam geradas novas formas de trabalho. As tendências, elas são divulgadas, gente, numa perspectiva de pesquisa de mercado constante, por exemplo. Então, é a transformação digital que força essas pesquisas constantes. Agora, entenda que você ainda tem fatores que vão contribuir para a melhoria de resultados, quer seja na vida pessoal ou profissional, por meio da tecnologia. A tomada de decisão ela é mais rápida porque ela favorece mais agilidade na chegada das informações. Os canais instantâneos de resposta aos clientes, então eu melhoro, não mais só buscando a satisfação, mas o encantamento daqueles clientes. E a análise do desempenho dessa gestão moderna, ela vem nesse contexto, nessa perspectiva de quê? De saber como gerir melhor as informações. Então, a transformação digital, ela se complementa, ela tem um roteirozinho. E esse roteirozinho, ele começa com a pesquisa, passa por como, através da estratégia, eu vou atingir, por exemplo, se eu estou querendo trabalhar um projeto de termos de financiamento, eu tenho que elaborar, estruturar isso. Você, como técnico, tem que saber que horas, que tempo, em que momento você pode avançar, que tipo de ferramentas você tem para realizar as atividades neste processo contínuo de transformação digital e como é que você vai fazer a gestão do desempenho dessa transformação digital. Aí você entra com ferramentas de gestão, ferramentas de administração, que nós vamos já mencionar sobre isso, tá? Agora, saiba sempre que o funcionar constante dessa transformação, ele precisa das pessoas. As pessoas têm que ter também diretrizes claras. Por parte de quem? Quem está liderando o processo de transformação digital. Dentro das organizações, algumas organizações não conseguem avançar num processo digital, por quê? Porque elas estão num contexto onde não há clareza na passagem dos objetivos. Não há clareza na elaboração do planejamento estratégico da empresa. Então, tudo vai estar ligado também a um fator de comportamento. Lembra disso? E isso condicionado à transformação, a gente tem algumas pesquisas aí, por exemplo, principais catalisadores aí em relação à transformação digital. A evolução dos comportamentos em relação à questão dos clientes, mais da metade assimila de forma rápida. O crescimento das oportunidades também em novos mercados, também com mais da metade das vantagens em relação a esse processo de transformação digital.
a pressão já cai um pouco. Por quê? Porque você já equipara, as pessoas já sabem, as empresas já sabem que eu posso avançar tecnologicamente e melhorar meus resultados. E os novos padrões, eles não são tão estabelecidos porque eles entram em conformidade. Então, não chega a 50%. Todavia, entenda que quando eu vou sintetizar este processo todo de transformação digital, gente, eu tenho que entender qual é a mais apropriada tecnologia, eu tenho que entender qual é a ferramenta mais adequada, as oportunidades que vão ser criadas em relação a estas ferramentas, como é que eu vou utilizar isso? E aí eu entro com a formulazinha da transformação digital. São novas tecnologias, mais o quê? Oportunidade de melhoria, mais mudanças que podem trazer para a nossa vida. Então, quando você tem um sistema que é estabelecido para melhorar as vidas tecnologicamente dentro do hospital, você tem aí uma situação que pode ser estudada. Quer ver? Olha só. Vou colocar algumas situações, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Essa questão da fórmula de nova tecnologia, mais oportunidade, mais mudança, isso ocorre na maioria das empresas, quando elas aplicam da forma correta, por exemplo, em relação ao sistema de informações gerenciais. Tá? A empresa vem com um trabalho de planilhas digitais e até manual, por exemplo, e ela quer formatar um sistema de informações digitais gerenciais para aquela organização. Se ela não fizer um trabalho específico, primeiro, de tentar nivelar o conhecimento dos colaboradores, porque cada um pode ter um conhecimento específico em relação à informática. E essa transformação digital, quando ela é feita, ela tem que também mudar uma cultura, e vai mudar a cultura do analógico para o digital. Então, você participando desse processo como um técnico em finanças, vai ter que ver o seguinte: eu vou ter que ter um investimento inicial, e esse investimento inicial, ele vai ter que ter recursos aí, que tenham retorno novamente. Então, já colocando você num cenário físico-financeiro, tecnológico, de transformação digital. Tudo que demandar a transformação, ela vai demandar investimento. E você vai ter que estar acompanhando, você como técnico de finanças. Essas novas tecnologias, algumas empresas elas são resistentes porque ela vai ter que ter um investimento maior. Mas você pode, através de relatórios quantitativos e qualitativos, mensurar o prejuízo que pode ter, por exemplo, com aparelhos que sejam ultrapassados. Então, quando essa evolução ela é defendida financeiramente dentro das empresas, gente, nesse seu processo de educação tecnológica, você vai ter que ter muita capacidade de negociação para fazer com que estas mudanças ocorram realmente, porque muitas empresas, por exemplo, não conseguem aumentar o seu número de clientes, não conseguem aumentar a sua fatia de mercado, porque não investem numa transformação digital constante. E só o que está acontecendo no planeta, simultaneamente, são essas transformações que ocorrem continuamente, mas sem parar. Enquanto a gente defende aqui um assunto, nesse exato momento está sendo criada outra coisa para combater e atualizar. Porque aqui, por exemplo, vocês têm a tecnologia como um dos principais pontos hoje. Porque lá atrás, teve alguém que investiu em laboratório para tentar começar a fazer aulas gravadas, por exemplo. Hoje vocês têm aulas ao vivo e vocês têm aula gravada também dentro da plataforma. Então, olha a transformação digital da geração de vocês para a geração que estava antes, dos pais de vocês, dos avós de vocês. Os avós de vocês, meus queridos, talvez não tivessem nem pensado que um dia teriam netos e esses netos teriam aulas dentro da sua escola por professores fora da escola. Olha só, né? Presencialmente. Então, esta repercussão digital é uma repercussão que ela muda gerações, ela quebra alguns paradigmas e ela quebra também crenças que limitam vocês. Então,
Hoje não existem mais fronteiras. Vocês sabem disso. Essa questão das novas tecnologias, novas oportunidades de melhoria e novas mudanças, principalmente mudanças que são significativas para vocês, simultaneamente vocês estão no ensino médio, veja bem, estão no ensino médio e estão simultaneamente se preparando tecnologicamente para estarem no mercado de trabalho. Eita, professor, então é um impacto também da transformação digital na nossa vida. Exatamente. Quer dizer, então, essa transformação digital, ela chega a você e a sua vida e impacta, e vai estar impactando a sua vida, diferentemente do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que tiveram outra educação. Né? Então, é essa transformação que ela já faz parte do DNA da sua vida. Não esquece que ela vai acompanhar ad infinito, ad eterno, a tua trajetória, a tua jornada financeira. Então, quanto mais você entender sobre softwares na área de finanças, sobre ferramentas tecnológicas na área de finanças, mais você vai contribuir com essa transformação. Mais você vai contribuir com a transformação. Agora, lembra de um outro fator. Lembra que quando você está na perspectiva de se adaptar, você vai pegar qualquer tipo de informação, e não pode ser assim. Lembra, vai buscar atrás de conhecimento. Não fica lendo qualquer informação não, porque a informação você não sabe se é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ok, mas você tem que ver o seguinte, é ciência, já é comprovado cientificamente, já é estabelecido esse processo. Se for, você pode usar para transformar digitalmente a sua performance. Lembra disso, tá bom, querido? Vamos que vamos. Então, retornando para os nossos percentuais em termos de transformação digital. Olha aí, ó. 45,7% das empresas estão implementando uma estratégia de transformação digital. Opa! Não tem mais vaga, gente, para o analógico. Não tem mais vaga para o analógico. Isso quer dizer o quê, teacher? Isso quer dizer, meu querido e minha querida, que você tem que focar na informática também. Por quê? É por isso que nós estamos com curso de informática também, não é? Porque o desenvolvimento é constante. As estratégias estão sendo desenvolvidas de forma digital constantemente entre as organizações, então você não vai ter outra forma para estar acompanhando isso não. 1,6% das empresas não possuem um planejamento para a transformação digital. Eita, professor, mas ainda existe esses planos que são feitos de forma analógica? Pois é, mas você vê aí, ó, 1,9%, aliás, 1,9% para essa transformação digital. Então, entenda que essa transformação digital, ela é feita, e ela não tem mais retorno, ela é feita para gerar resultados lucrativos para as organizações. Então, a maioria já está focada nisso. Lembrando que esses pilares, gente, eles trabalham na perspectiva de agir com os novos consumidores. Então, eu tenho um novo modelo agora. Nos 2 anos de pandemia, nós tivemos aí 10 vezes mais pessoas comprando digitalmente. Então, pessoas que não tinham confiança em estar comprando, aprenderam a ter confiança, aprenderam da forma mais segura, ágil, de se fazer as compras. Os pilares de transformação aí foram reeditados. E este reeditar trouxe novas práticas. As empresas que já estavam digitalizadas, elas já estavam tendo uma perspectiva digital e de sustentabilidade. Agora, esse digital aí é um digital onde ele vai nortear os novos resultados das empresas. Consequentemente, o que eu tenho? Algumas estatísticas sobre uma das principais ferramentas que é utilizada dentro das empresas. A Big Data. O que a gente tem como avanço em relação à Big Data? Olha só, o impacto. Olha só algumas pesquisas aqui que eu vou colocar, tá pequenininho, mas eu vou colocar para vocês, tá? O impacto da Big Data na economia e nos lucros das empresas.
na economia das empresas até 2020 foi de 1 milhão. Na economia das empresas, tá? 1 trilhão, aliás. 1 bilhão na questão, por exemplo, da Netflix, ó, salvo pelas Netflix, usando o Big Data aí para melhorar a retenção dos clientes. Netflix como um dos principais clientes a começar a utilizar o modelo de metodologia Big Data. Nós vamos já detalhar sobre a Big Data, mas que vocês já sabem sobre ela, né? De 8 a 10% dos lucros utilizando essa metodologia de Big Data. E na receita global, 20 até 2025, 119 bilhões de receita para as empresas que investem nisso. Já no outro contexto, ó, como as empresas aproveitam o Big Data? Olha o maior número aqui, ó, por meio de alguns recursos analíticos comparados, 85%. Para medir o retorno sobre investimento, 80%. Para impulsionar as análises, 75%. E para implantar os recursos de análise preditiva, 60%. Todos acima dos 50%. E os principais benefícios dessa análise de dados do Big Data? Primeiro, o Big Data, ele cria novos ciclos, 25% pelo menos de inovação de forma mais rápida, melhora a eficiência empresarial, o planejamento da pesquisa e desenvolvimento fica mais eficaz em termos de 13%, e esses 13% traz aí o quê? Um melhor produto, o retorno deste produto e serviço em torno de 12%. Então, ferramenta de Big Data que nós já estudamos, vamos reforçar sobre ela, faz parte desse processo de transformação digital, meus queridos. Só que não para por aí. Eu tenho pilares, e esses pilares, eles trazem a experiência do cliente, que é uma experiência e deve ser, na transformação digital, aquela experiência que nós já colocamos no início, uma experiência única, gerando um valor único, não mais agregado. A transformação destes modelos de negócio que não mais satisfazem, mas que busca encantar os clientes, tá? Busca encantar. Essa transformação de negócio, ela vai encantar os clientes por meio de processos operacionais que façam o quê? Que surpreenda os clientes, que surpreenda tecnologicamente. E essa surpresa vem pela inovação. Os domínios dessa transformação digital, é claro também, que passam pelo quê? Passa por uma exploração contínua das redes desses clientes, passa pela competição e a análise dessa competição interna e externa dentro das plataformas com relação ao mix de produto das empresas, falando da questão da comercialização principalmente, a conversão dos dados em informação e essa informação gerando conhecimento para terem ativos lucrativos para a organização, a inovação trazendo novas experiências, surpreendendo os clientes com rápidas ações e ações que sejam diferentes do concorrente, trazendo a transformação também, e a capacidade de adaptar e gerar valor único reforçado como uma estratégia. Então você vê esses 5 domínios na transformação digital dos negócios, traz esses contextos que fazem com que haja uma alavancagem do conhecimento, mas principalmente da experiência do cliente. Esse mundo virtual que a gente tem já em 3, 4, 5, 6Ds, ele é hoje um diferencial dentro das organizações, um diferencial competitivo, e esse diferencial competitivo ele traz um ambiente extremamente adaptativo, o adaptativo como nova forma de se comunicar. A nova comunicação aí, gente, traz aquela dinâmica que nós colocamos, ó, o novo comunicar em um novo contexto nas redes. O digital já faz parte, certo? O visual sendo utilizado para referências em relação àquelas imagens, principalmente. O auditivo como experiências também
diferentes para resultados diferentes dentro das redes, dentro dos canais. E a questão sinestésica, criando experiências onde todos os sentidos do corpo humano são trabalhados, gente. Isso repercute de forma sustentável na postura, por exemplo, de evasão de clientes. Uma experiência como quando ela é realmente diferente, ela traz uma vantagem competitiva. Então, diferente é sinônimo de competitividade. Isso tudo pela transformação, pela questão envolvente do fator digital. A digitalização, ela vai sempre criar ondas de mudanças constantes. A transformação dos negócios está apenas começando, meus queridos. Os negócios eles ficaram mais apurados e tiveram que ser readaptáveis às situações que estão ocorrendo hoje. O home office hoje é uma realidade, não é mais uma sofisticação. É claro que nem todos podem trabalhar home office, nem todos podem trabalhar neste contexto, só que há a viabilidade por parte de algumas empresas que fazem investimento. É uma transformação digital ocorrente em quê? Na capacidade de mensurar, por exemplo, a produtividade dos colaboradores por meio do home office agora. Então, o que está dentro deste cenário? Processos de tecnologia de informação, atuação de habilidades, e aí são chamadas habilidades técnicas e comportamentais, ou as soft skills ou hard skills. Isso é que vai fazer com que o modo de trabalhar possa gerar mais resultados para a organização, gerenciando o conhecimento, esse conhecimento sendo aplicado, não mais só por ser a era do conhecimento, mas o conhecimento sendo aplicado. E a cultura sendo colocada em prática. Por meio de quê? De resultados, mas resultados que não vão deixar de passar por pressões. Pressões que precisam ter um discernimento de um maior gerenciamento do tempo. O tempo na digitalização vai ser um diferencial. Por quê? Porque eu vou ter que ter o entendimento do que é importante, urgente e o que é circunstancial. É claro que as redes sociais, profissionalmente, são válidas, mas quando ela é utilizada em excesso, o que acontece? Simplesmente há um desnivelamento ou uma perca de foco. O Big Data veio como uma solução dentro do cenário, a internet das coisas do mesmo jeito, o armazenamento por nuvem na computação, os pontos que são móveis e o comércio móvel por multicanais trazendo inovação, trazem formas diferenciadas de produtos e serviços que criem uma forma diferente também de lidar com a gestão de relacionamento com o cliente. Os serviços que são proporcionados por essa transformação. Olha só quantos serviços, além do VoIP, que melhora a comunicação nessa transformação dos negócios, melhora a performance também dos negócios. Isso tudo dentro de uma cultura organizacional. Isso tudo transformando os negócios em negócios híbridos. Profissionais híbridos, negócios híbridos. Opa, então se eu tenho isso, logicamente, a transformação desse modelo vai trazer muito mais o quê? Velocidade, meus queridos. Velocidade. Então, por exemplo, algumas capitais do Brasil já estão com o 5G. Mas vem aqui do lado, Fortaleza, por exemplo, já foi liberado o 5G. Foi liberado o 5G tem uma semana, 2 semanas, tá? E aí, pedi para o meu querido diretor retornar aqui para a gente fazer uma reflexão. Está se falando muito do 5G. O 5G faz parte desta transformação digital, certo? Mas primeiro, o que vai ocorrer? As capitais vão receber essa transformação digital, que é o 5G. E tivemos agora Fortaleza, aqui do lado, no Ceará, recebendo 5G. Vai trazer transformação.
mas eu preciso de aparelhos que recebam e tenham essa tecnologia. E nem todos têm essa tecnologia, porque é tecnologia mais avançada. Essa educação não vai ter acesso a todos, né? Nessas 2 semanas, você sabe quantos cadastros de aparelhos foram feitos para o 5G? Apenas 80. 80 cadastros de celulares 5G em 2 semanas. Por causa do quê? Do aparelho que não tem a tecnologia adequada para o 5G. Então, vai ter que ter também uma readequação, uma adaptação por parte da tecnologia, e aí entra uma nova onda também de celulares que vão ter essa perspectiva. A 5G ela vai vir com a resolução melhor, ela vai vir com rapidez, né? Você vai poder baixar documentos simultaneamente e abri-los simultaneamente também. Quer dizer, vem com uma nova dinâmica que mas vai levar tempo especificamente, até porque o poder aquisitivo nessa questão ela vai ser decisiva também. Então, a transformação ela vai vir. Se ela vai ser de acesso a todos, 100% não é garantia. 100%. O que ocorre é que a gente está vendo os movimentos de tentar deixar isso mais acessível. Vamos ver até onde isso vai chegar para, por exemplo, a população de uma forma geral. Mas que é uma realidade, está chegando, e aí nós vamos ter adequação a essa situação, não é? Retornando para os slides, então, é claro que isso repercute muito, gente. Por quê? Porque eu tenho as tendências. Olha a primeira tendência aqui, ó. Primeira tendência, segunda tendência, terceira tendência, quarta tendência, quinta tendência. Eita, a primeira tendência, professor. Pois é, a primeira tendência está ali, ó, na internet das coisas. Por exemplo, os óculos que estejam conectados com a internet, você ter óculos ali. Eu tenho uma coisa que a internet é conectada até 2023, tem essa ideia, já temos isso, uma realidade virtual acontecendo, né? O rastreamento virtual, visual, isso é a internet das coisas, tá, gente? A internet ali como quarta tendência. Uma quarta tendência nós temos o quê? A artificial, que é a redução de custos, eu coloco a segurança dos dados ali, eu faço com que ela seja atendida por meio dos nossos sensores. Opa, então esses sensores aí estão ligados a quê? Há uma outra tendência, uma terceira tendência que é o quê? É o design de experiências. O design think que nós estudamos. O analógico entrando no digital, a questão das novas tecnologias, se aproximando do cliente por meio de novos modelos de negócio. Design think, gente, é uma ferramenta de gestão também que pode ser utilizada concomitantemente com a transformação digital. O e-commerce ele vem como uma segunda tendência, já bem antes dessas, de design de experiências, de inteligência artificial, de inteligência das coisas, já vem bem antes. Opa, a proposta de valor, olha só, como uma das primeiras tendências, não é à toa que essa transformação ela já vem lá de uma revolução disruptiva. Ela vem de um momento de inflexão, que é o quê? Você está indo numa trajetória e você muda totalmente a trajetória para uma trajetória que vai gerar mais resultados positivos para a vida profissional e pessoal das pessoas. Então, entra em outras áreas, nos canais de venda das organizações, na gestão de relacionamento com o consumidor, nas questões logísticas. Então, novas propostas de valor que geram alternativas para as organizações e para as pessoas. Veja que, por exemplo, quando a gente fala de proposta de valor, entram todas essas tendências que nós já mencionamos em aulas anteriores. O e-commerce, ele faz com que as redes sociais, por exemplo, estejam adaptando a nova realidade também em uma força rápida de concentração, a preparação à mudança, por exemplo. Não é? A concentração de forças ali é uma concentração de questões que envolvem habilidades técnicas e questões que envolvem habilidades comportamentais. Lembra lá das hard skills e das soft skills. Tendo esses 5 pontos como 5 tendências, você também já tem outro fator. Não tem mais como retornar. A internet das coisas, gente,
ela já é um fator decisivo dentro dessa transformação. Você usar as coisas e para serem utilizadas e resultados na sua vida pessoal, ela já vai fazer parte deste processo contínuo também. De quê? De mudança contínua. Então, não adianta ser resistente a esta realidade virtual. Se você não é, tudo bem, mas você vai ter que ter argumentos com outras gerações para poder ampliar essa capacidade. Então, veja, nós vamos finalizar esta aulinha e nós vamos para a segunda aula, onde na segunda aula vamos nos especificar mais ainda essa transformação digital, de impacto nas suas rotinas como um gestor e como um técnico da área de finanças, te preparando para alguma coisa que você já sabe que vai ter que estar se adaptando constantemente, né? Então já vai pensando essa questão do teu modelo analítico aí na área de informática, tá certo? Show de bola? Retornamos em 3 minutinhos. Fui!